Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham tido uma boa semana, né, de leituras. Nós não tivemos ainda nenhum trabalho valendo nota, mas já se preparem porque na semana que vem o primeiro questionário avaliativo vai ser postado pelo Júlio na rede para vocês. Tá? Meus cumprimentos ao pessoal de Cachoeira, que eu conheci agora alguns dias atrás, tá? E também aos outros polos que estão assistindo agora essa videoaula que nós estamos começando. Na nossa última videoaula gravada, eu mencionei para vocês que o nosso traçado simplesmente era mostrar para vocês uma característica histórica da relação de um problema filosófico relevante, né, que é como nós relacionamos realidade, pensamento e linguagem, e como isso se apresentava nos filósofos da antiguidade, né, sobretudo Platão e Aristóteles. E eu fazia isso no intuito de mostrar para vocês como essa tendência de atribuir à linguagem uma função secundária, sobretudo na aquisição de conhecimento, ela permaneceu valendo na história da filosofia com suas alterações características dos diferentes períodos históricos, obviamente, né, coisa que nós não vamos trabalhar particularmente nesse semestre, até o século XX, o pensamento da primeira etapa do pensamento do Wittgenstein, que é o nosso autor central nesse semestre. E também eu dizia para vocês, né, que embora Wittgenstein faça, eu vou reforçar isso daqui para diante, né, uma virada, ou duas, talvez, viradas importantes no modo como a gente pensa o método na filosofia, na sua primeira etapa, apesar dessa virada, dessa relevância, dessa diferença que caracteriza o pensamento do inicial do Wittgenstein em relação à tradição, ainda assim ele permanece nesse horizonte que atribui à linguagem uma função secundária, ou, como nós dizemos, uma função designativa. Muito bem, num segundo momento, então, eu disse para vocês, né, lembrar apenas dos antecedentes históricos contemporâneos ao Wittgenstein. Eu disse para vocês que reforcei, né, naquela última aula, no finalzinho, a importância que tiveram Frege e Bertrand Russell no pensamento do Wittgenstein, sobretudo no como Wittgenstein pensa em recuperar algumas coisas que esses autores discutiram e trabalharam, né, mostrando que eles estavam, apesar de certos em alguns objetivos, ou parcialmente certos, ainda assim falhavam, né, nessas tentativas de mostrar algumas questões importantes que diziam respeito à estrutura lógica e a respectiva o respectivo modo de se apresentar na linguagem algumas distinções que vão ser caras para o Wittgenstein do Tratados, como sentido e referência que caracteriza o pensamento de Frege. E aí eu apresentei Frege para vocês bem brevemente, assim, as ideias gerais do Frege, o que Frege fazia como filósofo da matemática, sua relevância, etc. E faltou para nós discutirmos, né, e seguirmos adiante, porque isso vai ser revisado pelo Wittgenstein no Tratados, como o Frege nos inaugura, digamos assim, algumas distinções que depois o Wittgenstein vai tentar corrigir no Tratados. E, na verdade, essas são a famosa distinção entre referências e sentido, ou denotação e sentido, num artigo escrito em 1892 por Frege, chamado Sobre Sentido e Referência. Tá? Bom, nesse artigo, o Frege está discutindo como nós deveríamos compreender o chamado princípio da identidade. Tá? Na verdade, o projeto de Frege, como nós vimos na nossa última videoaula, o projeto de Frege pressupõe que nós poderíamos tratar da aritmética de uma maneira diferente, né, como a tradição na matemática não teria feito, que é encontrar para a aritmética uma base lógica de sustentação razoável, né? De modo que Frege revisa um monte de coisas e acaba discutindo um monte de coisas que não vão ser apenas importantes para a filosofia da matemática, mas que também serão importantes para outras áreas de investigação na filosofia, como a filosofia da linguagem. E nesse artigo sobre sentido de referência, pensando no que é o princípio
da identidade, se isso configuraria numa relação entre objetos ou entre nomes de objetos, Frege se depara, digamos, com uma possibilidade não aventada pela tradição da matemática, que é esse princípio, de alguma maneira, poder ou não comunicar conhecimento novo. Tá? Em geral, a gente diz que esse princípio, tudo é igual a si mesmo, A igual a A, né? É um princípio que não comunica conhecimento novo. Pode ser considerado uma espécie de tautologia, uma forma de tautologia. E o Frege disse, não, olha, há certas maneiras de nós entendermos e observarmos esse princípio que nos oferece a possibilidade, sim, de algum conhecimento novo. Né? E para isso, então, ele começa a fazer uma série de argumentações, né? Tentando mostrar como se caracteriza essa relação de igualdade, né? Ou esse princípio da igualdade, e vai, então, surgir a partir dessas observações a célebre distinção fregiana entre referência e sentido, primeiro de um sinal, e depois, como a gente pensa, a referência e o sentido de uma sentença. Tá? Uma sentença completa. Tá? Muito bem. No que diz respeito aos nomes próprios, os nomes próprios, para Frege, têm duas funções semânticas diferentes. Tá? A primeira delas, eles vão referir um determinado objeto, ou denotar um determinado objeto, e, ao mesmo tempo, eles vão poder exprimir um determinado sentido. Tá? Então, quer dizer, o nome designa algo e possui esse nome próprio, pelo menos um sentido, mas pode haver mais de um sentido do mesmo nome. Tá? Como a gente pode perceber isso? Tá? Então, vamos supor que nós pegássemos a seguinte frase: Vênus é a estrela da manhã. Pegássemos essa frase aqui. Vênus é a estrela da manhã. Bom, o sujeito dessa frase, Vênus, é um nome, tá? Um nome próprio. Tá? E nós atribuímos a Vênus um determinado predicado. Bom, em primeiro lugar, a referência deste nome, tá? Vênus, é um planetinha, tá? Que se encontra lá na órbita do Sol. Tá? Esse planeta a gente considera a referência do nome Vênus. Agora, dependendo do lugar do globo terrestre em que nós estejamos, nós vamos enxergar esse planetinha de manhã, e em outros lugares nós vamos enxergar esse planetinha à tarde. Então, é correto dizer para algumas pessoas que Vênus não é a estrela da manhã, e sim que Vênus é a estrela da tarde. Tá? Olha, Vênus é a estrela da tarde. Isso quer dizer que a estrela da tarde, se ela é Vênus, é igual à estrela da manhã. A estrela da tarde é igual à estrela da manhã. Ambas sendo Vênus, na verdade, o que nós estamos dizendo é que Vênus é Vênus, que expressa o princípio de identidade. E nesse sentido, né, nessa maneira de apresentação do problema, parece que nós estamos conseguindo ainda assim aprender alguma coisa sobre Vênus. Porque em alguns lugares, Vênus é a estrela da manhã, e em alguns lugares, Vênus é a estrela da tarde. Tá? Então, alguma espécie de conhecimento novo é possível mediante esse recurso que Frege nos apresenta. Diz assim, ó, se nós pudéssemos imaginar como as coisas funcionam, imagina se nós olhássemos por um telescópio, tá? E lá no final do telescópio nós estamos vendo, independente do lugar do planeta
em que nós estejamos um planetinha lá, que a gente chama que é brilhante, né? Então nós costumamos chamar de estrela, mas na verdade é um planeta. É a referência desse nome que nós utilizamos, Vênus. Mas a lente que nos mostra exatamente aonde está esse planetinha é individual, na medida em que cada um de nós olha individualmente aquele mesmo planetinha. Essa lente por meio do qual nós olhamos aquele planeta nos oferece uma espécie de modo de apresentação diferente, né? Então podem variar os modos de apresentação, mas a referência permanece sempre a mesma. Então, na verdade, nós podemos ter, para uma mesma referência, no caso do planeta Vênus, maneiras diferentes de falar desse planeta. E a isso Frege chama o sentido desse sinal, os modos como nós falamos da mesma referência Vênus. E dependendo dos modos de apresentação, né, nós vamos acabar, mesmo quando nós estamos discutindo o princípio da identidade, podendo agregar algum conhecimento novo àquele que nós não tínhamos antes. Bom, considerando, né, o Frege vai nos chamar a atenção que a linguagem humana tem diferentes dimensões. Tá? Uma dessas dimensões é significativa, quer dizer, as expressões linguísticas e sinais linguísticos que nós utilizamos na nossa linguagem em geral. Ao mesmo tempo, há uma dimensão objetiva. Né? Por quê? Porque diz respeito à nossa linguagem, né? Ela, de alguma maneira, diz respeito aos objetos que nós designamos. E há também uma dimensão significativa da nossa linguagem, que é, digamos, que abarca em si as diferentes dimensões de sentido das nossas expressões linguísticas, como aquele exemplo de Vênus que nós acabamos de ver. Assim, então, nós compreendemos para Frege, né, nós devemos compreender para Frege que um determinado sinal corresponde a um sentido determinado e corresponde a uma referência, um objeto determinado. Tá? Porém, essa mesma referência pode ter diferentes sinais com sentidos diferentes. Né? E, evidentemente, né, se essa é uma característica da nossa linguagem cotidiana, é algo que deveria ser evitado quando a gente está fazendo lógica, ou quando a gente está pensando numa linguagem lógica que, justamente por observar essas características das linguagens naturais, procura evitar que se crie, no âmbito da investigação, problemas de ambiguidade, como aqueles que eu chamei a atenção para vocês lá na disciplina de lógica, alguns semestres atrás. Tá? Ok. Muito bem. Dá para se dizer também, como exemplo, né, que há nomes que têm sentido e não têm referência, que devem ser evitados na linguagem científica, porque não seriam nem verdadeiros nem falsos. Bom, uma série de lugares, determinações temporais, espaciais, né, que são considerados objetos designados por nomes próprios e compõem uma gama de diferentes discursos, né, que o Frege vai analisar, que eu gostaria que vocês lessem um pouco mais sobre isso, né, quando Frege faz uma análise do discurso direto e discurso indireto. Eu não vou entrar nessas questões aqui, mas vocês leiam naquela introdução que está disponível lá no nossa biblioteca digital, no livro do professor Cláudio Costa, tá? Introdução à Filosofia da Linguagem, que vocês nós encontramos na biblioteca digital, vocês têm acesso, tá? E é um bom livro, apesar de bem básico, é um bom livro de referência que dá uma ideia geral para vocês do que lerem a respeito disso. E também naquele livro que vocês já trabalharam, do professor Manfredo Araújo de Oliveira, Reviravolta Linguístico-Pragmática na Filosofia Contemporânea, né, que eu pedi que vocês não lessem a parte do Wittgenstein, que eu não considero adequada, mas as observações sobre Frege também podem ser lidas como leitura acessória. E, obviamente, vocês conseguem ler na internet o artigo inteiro, né, sobre sentido de referência, é possível baixá-lo e lê-lo na íntegra, apesar de ser um material bastante difícil para quem não está acostumado com a linguagem de um filósofo da matemática. Aquilo que vale para os nomes próprios, né, que nomes próprios têm sentido e referência, também a gente pode pensar para as nossas frases, em geral. As nossas frases também têm sentido e referência. Tá? Bom, as frases contêm um pensamento ou uma proposição que é seu conteúdo. E, ao mesmo tempo, esse conteúdo é o seu sentido. Tá?
e a sua referência, e elas poderem ser verdadeiras ou falsas. Se uma frase tem referência, tá, essa não muda se nós mudarmos um nome por outro que tem a mesma referência, embora tenha um sentido diferente. Por exemplo, Vênus é um corpo iluminado pelo Sol. A referência de uma frase depende unicamente da referência dos nomes e não do seu sentido. O que é a referência de uma frase? É o que permanece quando nós fazemos as transformações de sentido. E a partir dessas transformações de sentido, o que vai permanecer? Os valores de verdade. Tá? Os valores de verdade que são o verdadeiro e o falso. São considerados por Frege 2 objetos. Tá? E apenas 2 são esses objetos que compõem a referência das frases. Ou elas são verdadeiras ou falsas. Bom, uma vez perguntado, Frege, se o que compõe, então, a referência das proposições que são verdadeiras, Frege vai dizer é o verdadeiro. E o que compõe a referência das frases que são falsas, Frege vai dizer que é o falso. Por isso, Frege, né, apesar de ter sido um forte combatente do psicologismo na lógica, né, que Frege considerava que isso é uma coisa prejudicial ao desenvolvimento da lógica, ele não consegue deixar de ser uma espécie de platonista. E ele recebe essa crítica, né, justamente por pensar nessas entidades, né, que representariam a referência de todas as frases que nós podemos pensar que são verdadeiras, uma espécie de essência das frases verdadeiras, que seria o verdadeiro, e uma essência das frases falsas, que seria o falso. Tá? Muito bem. No entanto, né, desconsiderando essa crítica mais geral, a gente diz que, para Frege, num juízo, né, que se dá a passagem de um determinado pensamento para um valor de verdade. Né? Então, na verdade, o sentido de uma proposição, sendo o seu conteúdo, formulado em termos linguísticos. Né? Aqui estava lendo, sobretudo, para aquelas afirmações de natureza contingente, as frases que representam proposições contingentes. Estava lendo, então, a ideia de que nós podemos, de alguma maneira, perceber se essas frases, o conteúdo delas, né, expresso linguisticamente, tem ou não referência no nosso mundo real, no nosso mundo concreto. Tá? Muito bem. Eu também gostaria que vocês lessem, eu não vou entrar nisso, para a gente poder começar já a ver o Wittgenstein, né? E só reprisando o que eu disse na nossa última videoaula, né? Essa distinção é importante porque vai ser mudada, né, na teoria sobre a linguagem proposta no primeiro Wittgenstein, fecha parênteses. Eu gostaria que vocês lessem também um pouquinho sobre a teoria dos predicados do Frege, que não é uma discussão sobre sentido e referência, mas sim sobre um outro trabalho do Frege, chamado sobre conceito e objeto, né, que vocês também conseguem disponível para leitura na rede, onde o Frege vai tratar do que significa uma expressão completa, uma expressão incompleta, né, o que significa uma função proposicional, né, e quais são as expressões funcionais que nós podemos encontrar, o que são predicados. Tudo isso é importante, né, porque revisa algumas coisas que eu já falei para vocês na lógica, né, e também vão ser importantes para quem vai fazer depois uma leitura mais aprofundada dos tratados lógico-filosóficos. Então, leiam também nesses livros auxiliares, que eu citei para vocês agora há pouco, Cláudio Costa e Manfredo de Oliveira, e podem buscar também na internet a leitura dos originais, sobretudo em relação à teoria dos predicados, sobre o conceito e objeto. Tá? E não se esqueçam disso, se puderem também, ler sobre o sentido e referência. Aí vocês vão ler os 2 trabalhos que influenciaram fortemente a filosofia da linguagem, que foram escritos por Frege, né, independente da sua obra mais famosa, né, que não vem ao caso para nós aqui, como eu disse na nossa última videoaula, que se chama Os Fundamentos da Aritmética. Tá? Por que eu trouxe rapidamente essas distinções aqui, sem problematizá-las e sem trabalhar algumas particularidades que elas nos trazem, né, e merecem uma atenção maior quando a gente quer estudar Frege mais a fundo?
para prepará-los para a gente iniciar agora, de fato, o nosso semestre discutindo Wittgenstein. Se vocês estão atentos lá ao que eu pedi para que vocês fizessem antes de nós iniciarmos o nosso trabalho, uma das coisas estava ver o filme Wittgenstein. Espero que vocês tenham conseguido. O pessoal em Cachoeira do Sul tinha tido alguma dificuldade de baixar com sincronicidade o filme e também a legenda, tá? Mas uma colega conseguiu e gravou para o pessoal no computador lá do Polo. Tá? Então, se alguém não está conseguindo ver em casa por alguma razão, guarde um tempinho para ir ao Polo e assistir o filme, que dá uma ideia geral do traçado da vida do Wittgenstein. E, em segundo lugar, se ainda assim vocês permanecerem com problemas para isso, eu posso remeter para algum polo, caso solicitado, uma cópia em CD para que o polo tenha e possa passar para os seus alunos, me peçam por e-mail, que eu em seguida estarei fazendo a remissão. Tá? Muito bem. Passamos ao Wittgenstein. Lá na nossa interação, no início do semestre, eu disse para vocês que alguns autores são emblemáticos na história da filosofia, porque de alguma maneira eles mudam traçados, né? Eles revisam a tradição, mesmo no caso do Wittgenstein, não serem grandes leitores da tradição, mas ainda assim eles acabam traçando caminhos diferentes, e por isso são considerados autores emblemáticos, porque eles mudam alguma coisa, algum caminho, né, e cortam o que a gente chama uma espécie de modelo de pensamento, um paradigma. E o Wittgenstein é um desses pensadores. Tá? O Wittgenstein é um desses pensadores, e ele faz isso 2 vezes, né, na história da filosofia. 2 vezes ele faz mudanças radicais na história da filosofia, naquele sentido, sobretudo, né, de que a linguagem não está sendo considerada no século XX um novo campo para o filosofar, né, não é isso, mas sim a ideia de que nós não podemos fazer filosofia sem linguagem. E o Wittgenstein vai tentar mostrar isso de 2 maneiras diferentes. Dessas 2 maneiras diferentes, que guardam entre si uma mesma motivação, tá? Não são 2 autores, pelo menos uma boa parte dos comentadores da Fortuna Crítica encontra nesses 2 momentos do pensamento do Wittgenstein uma continuidade. Ainda assim, há diferenças no modo de apresentação desses problemas, tá? Que basicamente repousam nas nossas possibilidades de utilização da linguagem para os nossos objetivos, impactam nesse sentido, desculpem, da utilização da nossa linguagem para os nossos objetivos na filosofia ou com a pesquisa filosófica. E existem hoje, né, contemporaneamente, né, pessoas que sustentam, sobretudo uma autora canadense chamada Danielle Moyle Sherrock, que sustenta que o Wittgenstein, lá no final da vida, repensou ainda um pouco o que ele já tinha feito anteriormente. E isso atribuiria ao autor, ela atribui ao autor, com essa mudança, um terceiro momento, uma terceira etapa do seu pensamento, um pouco diferente do que a maioria dos autores classifica, que são 2 momentos diferentes. Bom, como eu tive a oportunidade de dizer pessoalmente, né, na semana passada em Cachoeira, né, mas não disse em todos os polos, que eu farei assim que nós nos encontrarmos, o Wittgenstein é um autor que desperta o interesse, às vezes, além do simples interesse filosófico, né? Porque é um autor que teve uma vida pessoal, assim, em que tentou ser sempre coerente, de um modo ou de outro, com os princípios que sustentou na filosofia, né? Por isso que existe um belo trabalho, se vocês tiverem interesse e possibilidade de ler,
que é a biografia escrita por um autor chamado Ray Monk. Sua biografia chama Wittgenstein, O Dever do Gênio, tá? Do Ray Monk, que tenta justamente conectar esses dois aspectos, vida e obra do autor. Embora isso não seja um preceito que a gente possa utilizar para qualquer pensador, né? No caso do Wittgenstein é bastante adequado o modo como esse pesquisador consegue estipular esses vínculos. E gostaria de chamar a atenção de vocês, então, que o único trabalho que Wittgenstein publicou em vida foi o Tratatus Lógico-Filosóficos de 1921, cuja tradução brasileira, que eu recomendo a vocês, talvez seja melhor, é essa aqui, tá, do professor Luiz Henrique Lopes dos Santos, que é um professor aposentado da USP. Tá? Wittgenstein não publicou mais nenhum outro livro. Na verdade, escreveu muita coisa. Deixou um livro pré-organizado, que justamente caracteriza a segunda fase do seu pensamento e que se chama Investigações Filosóficas. E ele foi publicado em 1953, 2 anos após a morte do Wittgenstein, que data de 1951. Até o último dia, o penúltimo dia antes de morrer, Wittgenstein continuava escrevendo, né? E também muitos alunos do Wittgenstein tinham o hábito de copiar suas aulas. Então a gente vai encontrar uma quantidade enorme de materiais que depois foram pelos especialistas, e muitos desses especialistas foram seus alunos, organizaram, né, por períodos esses escritos, mostrando esse itinerário do pensamento do Wittgenstein, desde um material anterior ao Tratatus, tá, um pouquinho anterior ao Tratatus, depois foi publicado com o nome de Procto-Tratatus, até as suas últimas anotações, que foram publicadas com o nome de Sobre a Certeza ou Da Certeza, e que, como eu dizia para vocês agora um pouquinho antes, né, para alguns autores caracterizam uma terceira fase do pensamento desse autor. Tá? Muito bem. Então, sempre pense nisso, né? Se alguém vai estudar Wittgenstein mais a fundo, vai tentar compreender o Wittgenstein verificando desde o início do seu pensamento, passando por essas outras etapas em que ele vai reformulando paulatinamente o que havia pensado inicialmente e culminando, então, depois, né, na fase final com a publicação, a publicação pós-mortem das Investigações Filosóficas e dos outros escritos tardios, sendo o último o Da Certeza. Né? Uma coisa importante também a observar, né, é como Wittgenstein inicia o seu processo no interior da filosofia. Wittgenstein, como vocês vão ler, né, nas biografias autorizadas por aí, e também no dicionário Wittgenstein há uma síntese um pouco dessa biografia, e eu vou postar para vocês lá no ambiente. Há uma versão em PDF do dicionário, tá? Ou pelo menos eu vou mandar para vocês um link para que vocês possam acessá-la. E em outras biografias, né, inclusive essa que eu citei, que é do Ray Monk, né, que chama-se Wittgenstein, O Dever do Gênio, e muitas outras que vocês vão encontrar por aí, mesmo digitando o nome na internet, botando vida e obra, vocês vão encontrar diferentes comentários, né, diferentes pessoas falando sobre a vida e obra do Wittgenstein. Ele foi treinado, digamos assim, a ser um profissional qualificado do ponto de vista intelectual. As pessoas gostam de dizer que ele vinha de uma família abastada, que pessoas muito importantes conviviam na sua casa, pessoas das artes, da música em geral. O certo é que quase todos os irmãos, né, tinham uma personalidade diferente do nosso habitual, né, modo de conceber personalidades em geral, e foram referência em algumas questões, né, vinculadas à arte e ao pensamento. A mãe de Wittgenstein, se diz, era uma pessoa que estimulava bastante isso nos filhos, né? E Wittgenstein teve uma educação sim, severa, e ao mesmo tempo muitos tutores o treinaram em casa para desenvolver assim, as mais diferentes habilidades. E se inicialmente ele pensava em ser engenheiro, conta a lenda, né,
que a certa altura ele estava em Cambridge e começou a se interessar por questões vinculadas à matemática e vai assistir os seminários de um professor chamado Bertrand Russell e se interessa, né? E aí, então fica em dúvida se ele, na verdade, que continuaria tentando pesquisar alguma coisa na engenharia aeronáutica, que era o que ele estava se formando, ou se ele deveria adentrar no âmbito da filosofia. E conversa com o Russell no final da aula e pergunta, né, se ele deveria, o que o Russell achava disso. O Russell pede para ele escrever alguma coisa e trazer depois, então no início do próximo semestre, para que ele diria então o que ele achava a respeito. E quando o Russell recebe esse trabalho, lê, e quando o Wittgenstein chega depois, o Russell diz para ele com todas as letras, não, com certeza engenheiro aeronáutico você não vai ser, né? Vai permanecer na filosofia. E inicialmente nessa amizade, né, que é expressa lá no filme, para quem já viu, né, essa amizade possui forte enlace emocional, né, e psicológico, não só teórico, né, porque do ponto de vista teórico, aos poucos o Wittgenstein vai, entre aspas, detonando aquele trabalho realizado pelo seu mestre, né, até porque o seu mestre nesse momento, até porque Russell nesse momento já tinha outras opções para a sua carreira intelectual e achava que já não tinha suficientes condições intelectuais de levar o projeto adiante. Então confia o Wittgenstein a levada do projeto da filosofia da lógica, filosofia da matemática e questões vinculadas, obviamente, né, à filosofia da linguagem, né, confere ao Wittgenstein o trabalho de seguir esse percurso. E mais só uma pequena observação em relação a isso. Apesar de ter dinheiro para publicar mais ou menos 1000 livros, se ele quisesse, Wittgenstein achava que isso não conferia glória ao seu próprio trabalho. Então ele não se vale desses meios particulares, né? E custa muito para publicar o Tractatus. E ele só consegue publicar o Tractatus porque o Bertrand Russell faz uma introdução, que vocês vão encontrar aqui no livro, uma introdução comentada ao Tractatus, que depois, mais tarde, Wittgenstein diz que é uma pena, uma lástima isso fazer parte do livro, porque isso mostra claramente como Bertrand Russell não entendeu absolutamente nada do que ele queria dizer posteriormente. Tá? E depois, anos mais tarde, eles vão se afastando, intelectual e particularmente, né, em virtude do gênio do Wittgenstein, que inicialmente é uma coisa que chama a atenção não só do Bertrand Russell, mas de um clube de pessoas diferentes, né, cuja característica deveria ser essa capacidade do gênio. Mas depois, posteriormente, o Wittgenstein vai se enchendo a paciência, entre aspas, desse tipo de relação intelectual e acadêmica que existia no universo dessa cidade relativamente pequena, que era Cambridge, e também começa a mudar o seu modo de ver a filosofia e percebe no próprio Tractatus um erro, né, que nós vamos chamar a atenção mais adiante, que ele próprio gostaria de ter eliminado em relação à tradição filosófica. E a última observação, né, é que Wittgenstein se reconhecia um leitor defectivo em relação à tradição. Né? Dizer que ele nunca leu nada, absolutamente nada de nenhum autor, não, é um exagero de comentadores. Né? Diz que em certo momento ele se irrita um pouco pelo fato de alguém cobrar que ele não lia Aristóteles. Mas talvez ele tenha lido Aristóteles. Né? Nesse momento tenha sido só um momento áspero de discussão com os seus debatedores. Mas ainda assim não leu Aristóteles como a maior parte dos estudantes de filosofia o faz. E assim como muitos outros autores da tradição. E ele tinha uma preocupação de pensar. Por isso uma interessante característica desse autor é justamente essa. Né? Ele tinha uma característica de poder exercitar o pensamento. Exercitar o pensamento sem aquilo que nós tomamos como cuidado hoje, nos dias de hoje, quando nós fazemos filosofia.
que é sempre essa ideia de saber se alguém já disse isso, aonde disse, fazer a devida citação, a devida referência, para que nós não venhamos a dizer que são nossas algumas ideias que são de outros. O Wittgenstein não tinha muito esse problema. E ele assume isso expressamente no prefácio do Tractatus, que eu vou ler para vocês agora daqui a pouquinho. Tá? Ele é um livre pensador. Ele disse, então não me interessa se algumas pessoas escreveram ou não, tá? O que eu vou dizer agora. Interessa é que a gente está fazendo filosofia. Tá? Então ele tinha esse desprendimento e essa vontade de escrever filosofia independentemente de uma formação robusta do ponto de vista histórico. O que a gente espera, em geral, né, dos estudantes de filosofia que vão fazer a sua formação posterior em nível de pesquisa, né, hoje, com aquilo que nós chamamos hoje de mestrado, doutorado, etc. Eu vou ler para vocês agora o prefácio do Tractatus. Tá? É muito interessante o prefácio do Tractatus, porque ele mostra um pouco como o Wittgenstein olha para esse livro no momento em que o publica. Tá? E algumas coisas muito importantes que estão desenvolvidas no livro estão contidas nesse prefácio. E vocês vão notar algo que vocês vão talvez caracterizar como uma certa arrogância no modo de expor as questões. Tá? É verdade que o Wittgenstein considera que o Tractatus seria um marco, e foi um marco, de certo modo, divisório na história da filosofia, né? E que ele conseguiria, nesse momento, né, colocar uma pá de cal, né, em cima de muitas tentativas filosóficas de dizer algumas coisas que, segundo o nosso autor, Wittgenstein, né, serão um conjunto de proposições que não dizem nada a respeito de nada. Tá? E vocês vão perceber que o enfoque todo está na linguagem. Tá? Na linguagem e, mais do que isso, Wittgenstein vai nos convidar a pensar que a nossa linguagem é defectiva ou na nossa linguagem não cabe algumas reflexões que são fundamentais, né, para muitos filósofos que o antecederam e que envolvem todas aquelas discussões em torno de metafísica, em torno da ética e em torno da estética. Né? O que o Wittgenstein vai tentar nos mostrar é que a nossa linguagem não abarca, se nós pensarmos nessas áreas, proposições que possam conter, possam ser genuínas proposições e possam conter a possibilidade de serem verdadeiras, né, como suspeitavam os filósofos. Então, Wittgenstein vai nos mandar calar diante dessas questões. Vamos lá, então, ao prefácio. Wittgenstein, a partir daqui, tá? Este livro talvez seja entendido apenas por quem já tenha alguma vez pensado por si próprio o que nele vem expresso, ou pelo menos algo semelhante. Não é, pois, um manual. Teria alcançado seu fim se desse prazer a alguém que o lesse e o entendesse. O livro trata dos problemas filosóficos. Vejam bem, o livro trata dos problemas filosóficos e mostra, creio eu, que a formulação desses problemas repousa sobre o mau entendimento da lógica da nossa linguagem. Eu vou repetir essa frase. Tá? Essa é decisiva para a gente notar o espírito do pensamento do Wittgenstein em geral, particularmente, né, com as motivações aqui do Tractatus. O livro trata dos problemas filosóficos e mostra, creio eu, que a formulação desses problemas repousa sobre o mau entendimento da lógica da nossa linguagem. Poder-se-ia, talvez, apanhar todo o sentido do livro com essas palavras. O que se pode, em geral, dizer, pode-se dizer claramente. E sobre aquilo de que não se pode falar, deve-se calar. Fecha aspas. Então vejam, aqui a gente está trabalhando um limite.
um limite lógico-linguístico para as nossas operações intelectuais forjadas na história da filosofia. Vocês vão notar, e vou falar disso na nossa próxima aula, né, quando dizer para o Wittgenstein vai ter um sentido muito próprio. Né? Dizer tem um sentido técnico. Eu posso dizer aquilo que eu posso dizer com sentido. E eu devo me calar quando eu não posso dizer algo com sentido. Né? E eu vou tentar mostrar para vocês que para algumas pessoas há uma diferença entre dizer e falar. Né? Falar a gente pode falar qualquer coisa, mas dizer é quando nós queremos atribuir verdade ao nosso discurso. E querendo atribuir verdade ao nosso discurso, as proposições da metafísica, da estética e da ética carecem dessa característica. Nelas, ou por meio delas, nós não conseguimos dizer alguma coisa que possa ser verdadeira ou falsa. E esse é o erro do filósofo que não se dá conta do limite da nossa linguagem. Sigo citando. O livro pretende, pois, traçar um limite para o pensar, ou melhor, não para o pensar, mas para a expressão dos pensamentos. Abre parênteses, quais são as expressões dos pensamentos? A gente chama de proposição. Você lembra? Sigo. A fim de traçar um limite para o pensar, deveríamos poder pensar os dois lados desse limite. Deveríamos, portanto, poder pensar o que não pode ser pensado. O limite só poderá, pois, ser traçado na linguagem. E o que estiver além do limite será simplesmente um contrassenso. Quer dizer, a linguagem é limitada quanto às possibilidades de dizer alguma coisa com sentido. Quando a gente desrespeita esse limite, nós ultrapassamos esse limite, estamos dizendo nada de nada, rien de rien. O quanto meus esforços coincidem com os de outros filósofos, não quero julgar, como eu dizia para vocês. Com efeito, o que escrevi aqui não tem no pormenor absolutamente nenhuma pretensão de originalidade. E também não indico fontes, porque me é indiferente que alguém mais já tenha, antes de mim, pensado o que pensei. Não tem citação ao autor data, né? nem nota de rodapé para mencionar autores da tradição nessa obra aqui. Então, vocês não vão encontrar. Né? Alguma frase entre parênteses, fulano de tal, ano e página, como a gente faz hoje em dia. Não tem. É um livro pensador expressando algumas posições ou algumas teses. Desejo apenas mencionar que devo às obras grandiosas de Frege e aos trabalhos de meu amigo Bertrand Russell uma boa parte do estímulo às minhas ideias. Se esta obra tem algum valor, ele consiste em duas coisas. Primeiramente, em que nela estão expressos pensamentos, e esse valor será maior quanto melhor expressos estiverem os pensamentos. Quanto mais perto do centro, a flecha atingir o alvo. Nisso, estou ciente de ter ficado muito aquém do possível. Simplesmente porque minha capacidade é pouca para levar a tarefa a cabo. Possam outros vir e fazer melhor. Por outro lado, a verdade dos pensamentos aqui comunicados parece-me intocável e definitiva. Portanto, é minha opinião que, no essencial, resolvi de vez os problemas. E se não me engano quanto a isso, o valor desse trabalho consiste, em segundo lugar, em mostrar como importa pouco resolver esses problemas. Wittgenstein, Viena, 1918, 3 anos antes do trabalho ser publicado. Tá? Então vejam, o que está contido no Tractatus, a ideia de que nós podemos traçar um limite para aquilo que pode ser dito e aquilo que não pode ser dito.
né? Pode ser pensado. E pode ser, como a gente vai ver, mostrado, né? Mas não dito. Porque a nossa linguagem não consegue abarcar algumas discussões que extrapolam os limites do sentido. Particularmente, né, aquilo que se faz em ética, em estética e em metafísica. Essa obra, pessoal, o Tractatus, é uma obra argumentativa. Tá? Mas não é argumentativa no sentido filosófico tradicional. Porque a gente espera que um argumento seja desenvolvido. Né? A gente encontre um texto. A gente encontre premissas e conclusão. A gente encontre uma estrutura que vá se desenvolvendo e nós vamos, aos poucos, né, compreendendo o que o autor quer dizer. Ela é argumentativa no outro sentido. Ela nos apresenta teses, como a gente não está acostumado a ver. Que muitos autores chamam de aforismos. Mas, na verdade, não são aforismos. De acordo com o Bloch, no dicionário, um cara chamado Broad as chama de melodias sincopadas. O texto é todo numerado, como vocês podem notar aqui. Ele começa número 1, 1.1, certo? E assim sucessivamente. A gente pode dizer que cada uma dessas numerações representa uma tese diferente. E se nós quiséssemos argumentar, como normalmente nós fazemos nos textos filosóficos, para cada um desses pontos cabia um artigo científico. Né? Então nós conseguiríamos fazer uma porção de artigos científicos em cima dessas passagens aqui. Tá? O que está sendo discutido nesse livro, de modo geral, questões de significado linguístico, questões da natureza da lógica, o objetivo da filosofia e o lugar do eu. Cada uma dessas frases, tá, pessoal, contidas, poderia ser considerado o título de um capítulo, como eu dizia para vocês. Né? Tem 7 capítulos principais, portanto, 7 teses principais. A primeira, que a gente vai trabalhar depois, né, com calma, que nos diz que o mundo é tudo que é o caso. E a última, que é a 7, que não é dividida em nenhuma parte, é só 7, porque é o final do livro, que nos diz sobre aquilo de que não se pode falar, deve-se calar. Tá? Muita gente vê este livro não apenas como um livro de filosofia da linguagem e filosofia da lógica, mas o vê também como um livro de ética, justamente em função do limite que é possível colocar, que nós podemos colocar, né, mediante a aceitação do livro, por uma série de coisas que nós não podemos dizer, né, porque são coisas que nós dizemos e elas não têm sentido. A nossa linguagem não abarca. Então, se nós conseguimos nos ater, né, ou deter em nós mesmos essa vontade de ultrapassar os limites do que nós podemos dizer com sentido na linguagem, também, de certo modo, isso representa que nós estamos sendo éticos. Tá? Então, é uma maneira um pouco diferente de compreender a ética, mas a gente vai falar disso mais lá adiante. Cada uma dessas 7 teses tem pesos diferentes. Tá? Então, tem a N, depois tem a N1, depois tem a NM1, e assim sucessivamente até a tese terminar. Há diferentes interpretações para esse livro. Né? Basicamente, linguísticas e ontológicas. Tá? As interpretações linguísticas para o livro dizem que os objetos do Tractatus são construtos. E a metafísica que surge no Tractatus, embora isso possa parecer agora estranho, eu acabei de dizer para vocês que ele não quer metafísica, e agora a gente diz que tem metafísica no Tractatus. A tese metafísica do Tractatus é uma decorrência da lógica. A existência de objetos é deduzida a partir da teoria da figuração lógica que a gente vai estudar.
E no Tractatus a linguagem não é autônoma, tá? Não é autônoma, ela tem uma função, né, que eu dizia para vocês que é uma função que repete a tradição, que é a função de espelhar o real. E tem umas interpretações ontológicas menos importantes e menos usuais, que dizem que a linguagem só é anterior no que se refere à ordem de conhecimento, mas não à ordem essencial. Bom, a gente tem 4 grandes partes no Tractatus. A teoria da lógica, que ele escreveu mais ou menos entre os anos 1912 e 1914. A teoria pictórica da proposição, a teoria da figuração lógica, que foi produzida supostamente em 1914. Depois uma discussão sobre ciência e matemática, de 15 a 17, 1915 a 1917. E uma discussão sobre o místico, que a gente vai ver justamente o que significa adiante, em 16 e 17. A estrutura do Tractatus, e assim eu encerro a aula de hoje. Tá? A estrutura do Tractatus é dividida em ontologia, qual é a metafísica do Tractatus, né? Que é a chamada teoria do atomismo lógico, nós veremos, do 1 ao 2.063, a teoria da figuração lógica, do 2.1 ao 3.5, uma discussão sobre o âmbito da filosofia, do 4 ao 4.2, teoria da lógica, de 4.21 a 5.641 e depois de 6.1 a 6.13. A natureza das proposições da matemática, do 6 ao 6.031 e do 6.2 ao 6.241, que diz que as proposições são derivadas umas das outras. Uma discussão sobre a característica da linguagem científica, do 6.3 ao 6.372. O misticismo, que justamente é dizer que aquilo que não pode ser dito, nós temos que deixar de lado. Né? Então, na verdade, isso mostra uma espécie de misticismo, uma rejeição às proposições da ética, da estética e da metafísica tradicional, como inefáveis, do 6.373 ao 6.522, e, por fim, do 6.53 até o 7, que eu li para vocês, a gente está mandando a gente jogar a escada fora. Se vocês entenderem o Tractatus, minimamente, né, até o final do semestre, e se vocês perceberem o espírito do Wittgenstein ao escrever essa obra, vocês vão entender que, uma vez que nós tenhamos compreendido o que ele queria com o Tractatus não serve mais para nada. E é justamente tudo o que ele diz para a gente não fazer. E o que a gente vai fazer no final dessa aula é jogar o Tractatus fora. Até semana que vem.